1 João capítulo 3, observem atentamente o versículo 9. Se vocês identificarem com ele, simplesmente digam amém. Todo aquele que é nascido de Deus, atenção, não comete pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele. E o que? Vamos lá. E ele não pode pecar. Por quê? Porque ele nasceu de Deus. E a experiência de nascer de Deus é permitir que a semente permaneça na mente. E milagrosamente essa semente irá transformá-lo para melhor. Irá convertê-lo, irá reformá-lo, para que você comece a imitar e a refletir plenamente a bela imagem de Jesus. E meus amigos, a marca da besta está próxima. A morte pode chegar a qualquer momento, então o que estamos esperando para começar e continuar essa jornada de 9 meses? Oséias capítulo 14. Quem quer crescer? Oh, meus amigos e amados, às vezes quando você está sozinho, pode ser difícil, mas como família da igreja, vamos crescer juntos. Posso ouvir um amém? Ah, você não gosta da minha companhia? Mais uma vez. Como família da igreja, vamos crescer juntos. Amém? Tudo bem, eu só estava verificando. Acessem o capítulo 14 de Oséias. Observe atentamente o versículo 4. Jesus diz, eu curarei a sua apostasia. Eu os amarei livremente, pois quando a ira se afastar dele... Versículo 5. Serei como orvalho para Israel. Vamos ler agora. E ele fará o quê? Ele vai crescer. É isso. Ele crescerá como lírio. Pare aí mesmo. E a Bíblia nos diz que para crescer precisamos passar tempo à sombra de Deus. Sob o que de Deus? Pergunta, onde está a sombra de Deus? Vamos lá, onde está a sombra de Deus? Primeira parada, primeiro passo. A sombra de Deus é o lugar secreto. Que texto diz isso? Salmos. Salmo 91, versículo 1, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Certo? Portanto, a sombra de Deus é esse lugar secreto. E como a Bíblia chama o lugar secreto de Deus, qual é o nosso lugar secreto? O quarto de oração. Jejum e oração. É assim que você cresce. O que aconteceu no último sábado, meus amigos? A partir da meia-noite. Amém. Rumo ao sábado. Era um período de jejum e oração. Abster-se de dormir. Observem atentamente o versículo 7. Permaneçam à sombra de Deus e vocês reviverão, como diz a Bíblia. Assim como o milho cresce. Amém. Vocês querem crescer, meus amigos? Embarquem na jornada de 9 meses. E foi isso que começou no último sábado. A jornada de 9 meses começou no último sábado. O jejum e a oração, permanecendo sob a sombra de Deus. E aqueles que estão crescendo chegam a um ponto em que dizem, não cederei mais a esse pecado. Observem o versículo 8. Qual é o seu pecado favorito? Chegou a hora de conquistar a vitória. Que pecado vos assedia com facilidade? Quais são os seus desafios? Quais são as suas fraquezas em relação à luxúria carnal e à tentação? Qual é a sua cruz? Que pecado é esse? Observem o versículo 8. Efraim, coloque o seu nome aí. Andrew, coloque o seu nome ali. Save to serve. Os membros dirão, o que tenho eu a ver? Com o quê? Com ídolos. Então, à medida que vocês crescem, meus amigos, vocês estão resistindo. Sim, você está lançando a linha para baixo. Sim, você está descartando os ídolos. E o que é idolatria? O que é um ídolo? É uma coisa, uma pessoa que você coloca no lugar de Deus. E para que fique bem claro, seu celular pode ser seu ídolo. A primeira coisa que você faz ao acordar de manhã, em vez de passar um tempo com Deus, em oração e lendo a sua palavra, é procurar o seu celular? Quem me mandou mensagem? Quem me ligou?
Qual é a publicação mais recente no Instagram, no TikTok? Deixa eu dar uma olhada no meu influenciador de mídia social favorito. Seu celular e tudo o que você tem se tornaram seu Deus. Chegou a hora de se render, começar e permanecer na jornada de 9 meses. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. E é por isso que nos é dito em um livro chamado Mensagens aos Jovens, na página 131, que diz: eu vi como essa graça poderia ser obtida. Vá até seu quarto e lá, sozinho, suplique a Deus e ore a palavra de Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Seja sério, seja sincero, como Jacó. Lute com Deus em oração. Não pare de orar. Não saia de seu armário até se sentir forte em Deus. E então observe. E enquanto você vigiar e orar, poderá afastar as ameaças do mal. Sob a graça de Deus, as más influências podem e devem ser reveladas em seu coração. É quase certo que vamos conseguir, meus amigos. Essa foi certeira. Obreiros Evangélicos, página 100. Uma das minhas citações favoritas em Obreiros Evangélicos, página 100, diz: guardem com zelo. Deus, como? Guarde com zelo seus momentos de oração, estudo bíblico e autoexame. Reserve uma parte de cada dia para o estudo das Escrituras e a comunhão com Deus. Assim você obterá força espiritual e crescerá na graça de Deus. É um prego em um lugar certo. É assim que crescemos. Mas lembrem-se, o que diz o conselho aos pais na página 97, se algum dia soubermos a verdade. É porque nós praticamos isso. Isso significa que a verdade não é verdade para aqueles que não a praticam. Você acredita que pode crescer se fizer a sua parte? Com a graça de Deus? Vocês, meus amigos, então por que algumas pessoas, jovens e adultos, vêm ao local do Safe to Serve presencialmente? Eles estão online, ouvem as mensagens, mas se recusam a acreditar que podem vencer o pecado. Se você ouvir as palavras da verdade e não acreditar nelas, se duvidar delas, Deus vai te deixar burro. O que aconteceu com Zacarias? Quando Deus veio a Zacarias e Isabel, sua esposa, estavam orando para que a sua família desse frutos. E Deus apareceu. Zacarias, suas orações foram atendidas. Sua esposa, Elizabeth, lhe dará um filho. Um filho é fruto do ventre. Assim como na geração natural de um filho, agora devemos dar frutos. O caráter da glória de Deus. Ficou claro? Ficou claro? E como Zacarias reagiu? Ele duvidava. Ele começou a dizer: estou velho, minha esposa está velha, não conseguimos ter filhos. E muitas pessoas jovens e adultos vêm do Safe to Serve, eles vêm à igreja, mas encontram desculpas para não darem os passos práticos necessários para crescerem. E o que Deus fez com Zacarias? Ele era mudo, ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. E quanto tempo leva para um bebê nascer? Da concepção ao nascimento? Da concepção ao nascimento, aproximadamente 9 meses. E foi aí que eu recebi, coloquei de volta, pregador, minha jornada de 9 meses. Minha jornada de 9 meses. Lucas capítulo 1. Para onde vamos, meus amigos? Lucas capítulo 1. Quero que todos observem o versículo 13. Vejam o versículo 18, verso 18. E Zacarias disse ao anjo: como saberei disso? Que um filho me nascerá, a mim e a Isabel, pois sou velho.
Será que Deus espera que os ídolos alcancem a vitória sobre o pecado? Eu li uma declaração que diz: Abraão não alegou que sua idade avançada o desculpava de obedecer a Deus. Deus falou e o homem deve obedecer, sem questionar ou desfalecer no caminho. Volume 4, página 145, sem desculpas. Se estiver claro, diga amém. Sou um homem idoso e minha esposa estava muito idosa, o que significa que ela já havia passado dessa faixa etária. E a Bíblia diz, meus amigos, no versículo 20, eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas palavras, estas coisas se cumprirem, porque não crestes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no seu tempo. Então, por quanto tempo Zacarias ficou indeciso ou mudo? Durante 9 meses, por causa da dúvida, duvidando de Deus, de que Deus pudesse ajudá-lo a se tornar um fruto, a ter um filho. Tem alguém aqui que tem dúvida de Deus? Vejam o que diz essa declaração. Está escrito, me dê isso. Cadê? Diz, entendi. Zacarias sabia como ajudar Abraão na sua velhice. Nasceu uma criança. Mas por um instante, o sacerdote Zacarias volta seus pensamentos para a fraqueza da humanidade. Ele se esquece de que, daquilo que Deus prometeu, ele é capaz de fazer o quê? Cumprir, executar. O que Deus prometeu, terminem isso, meus amigos. Quero que os jovens sigam o meu exemplo. Preparados, igreja? O que Deus prometeu, igreja pessoal, o quê? Ele pode cumprir, ele é capaz de realizar, ele é capaz de ter um bom desempenho, certo? Escutem, o nascimento de João Batista, o nascimento de Isaac e o de Jesus serviram para ensinar uma grande verdade espiritual, uma verdade que demoramos a aprender, mas que estamos prontos para esquecer. Qual é essa lição? Em nós mesmos somos incapazes de fazer qualquer coisa boa. Mas aquilo que não podemos fazer será realizado pelo poder de Deus em toda a alma submissa e crente. Foi através da fé, escutem-me, pela fé o Filho da promessa foi dado. Vamos ler agora. É através de quê? Da fé. O que é a vida espiritual? Gerado, isso é claro, e somos capazes de realizar o trabalho de quê? As obras da justiça. E o que é a justiça? É a coisa certa a fazer. Pelos próximos 9 meses, lembremos-nos das palavras de Mateus capítulo 19, no versículo 26, onde a Bíblia diz, para os homens tudo é impossível. Vamos lá. Mas para Deus, quantas coisas são possíveis? Tudo é possível. Amados, durante 9 meses, Zacarias ficou mudo por causa da dúvida e da incredulidade. Entendo que ao estar aqui estou cercado por jovens e adultos. Não quero que ninguém aqui, na Save to Serve, jamais duvide que seja possível vencer o pecado. E hoje, além de tudo o que vocês já ouviram, tenho algo belo, poderoso, transformador e prático para compartilhar com vocês. A devoção matinal em lugar secreto, o jejum e a oração durante toda a noite, a reunião de oração que compreendem os 5 passos da salvação. Vamos iniciar esta jornada de 9 meses, para que possamos colher frutos. Assim como Deus encontrou Zacarias, antes de do ano 27, Deus encontrou Isabel e por meio deles pôde produzir frutos. 2027 está chegando e Deus vai agir através de Zacarias
e Isabel dos nossos tempos, e eles darão frutos. Agora, pais, olhem para seus filhos. Pais, olhem para seus filhos. Pais, olhem para suas filhas e vejam neles os Joãos Batistas dos tempos modernos. Assim como Zacarias e Isabel prepararam João para o ano 27. Pais do Save to Serve local, pais online, Save to Serve internacional. Deus está dizendo a vocês hoje, em maio de 2026, preparem seus filhos para o ano de 2027. O marco de 6.000 anos. E o plano de salvação. O fim está próximo. Este ponto ficou claro? Ficou claro? Uma jornada de 9 meses. Começa hoje. Eu pensei sobre isso. Alguém sabe qual é a planta que dá frutos em 9 meses? Qual é a principal planta que dá frutos em 9 meses? Visto que Deus usa o mundo natural para revelar o espiritual. Que planta dá frutos em 9 meses? Alho? Não. Mais alguém? Mais alguém? E agora? Figuras. Figos? Não. E agora? Você tinha que dizer manga, né? Não é manga. Muito bem, muito bem. Amados, é aquela planta ali. Aqui está. O que é aquilo? Mamão. Quem gosta de mamão? O mamoeiro é uma das principais árvores frutíferas que podem dar frutos entre 9 e 12 meses após o plantio, o que a torna uma das árvores frutíferas de produção mais rápida. Mamões. Eu fiz uma promessa de não comer mamão até voltar para a Jamaica. Eu não quero essas coisas falsas que eles colhem da árvore e deixam amadurecer depois de colhidas. Quero segurar essa fruta, tirá-la do caule, abri-la e saboreá-la. Amém? O mamão leva 9 meses para dar frutos. Estamos começando nossa jornada de 9 meses juntos, certo? E quanto tempo leva para um bebê nascer? Da concepção ao nascimento, 9 meses. Será que hoje podemos voltar ao útero da nossa mãe? Então, como revivemos esses 9 meses? Precisamos nascer. Vamos lá? Vamos lá. O quê? Devemos ser o quê? Renascido, nascer de novo. E essa experiência de renascimento deve acontecer agora à medida que nos aproximamos de 2027. Hoje é maio. Daqui a 9 meses estaremos na primavera de 2027. E é por isso que essa jornada de 9 meses não começará em janeiro de 2027. Ela começará agora mesmo. Por quê? Porque João Batista estava preparado antes de 27. E precisamos estar preparados antes de 2027. É por isso que hoje vamos fazer uma preparação de 9 meses. De maio de 2026 à primavera de 2027. Alguém sabe quando João Batista começou seu ministério público? Em que estação do ano? Estamos em 27? Era primavera, verão, outono ou inverno? O que é o que? Em que estação? Quem? Uma igreja dividida não pode subsistir. Vamos lá, que estação do ano, amigos? Em que estação do ano? Era primavera de 27, quando João Batista iniciou seu ministério público. E então João Batista batizou Cristo no outono do ano 27. Portanto, de agora até a primavera de 2027 são aproximadamente quantos meses? 9 meses. João Batista cresceu. João Batista estava na região montanhosa. João Batista estava no deserto antes da primavera no ano 27.
Precisamos ter tido uma experiência semelhante antes de que ano? Em que estação do ano? Misericórdia. Primavera de 2027. E amigos, este é o objetivo final, onde podemos chegar ao ponto em que as coisas que antes odiávamos, mas que eram verdadeiras, agora amamos. As coisas que antes amávamos e que eram pecaminosas, agora odiamos. Nos próximos 9 meses, esse é o objetivo final, o destino, dar frutos, amar o que Cristo ama, amém? E odiar o que Cristo odeia. E isso é o pecado. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Mas hoje temos um problema, e o problema é que a maioria dos jovens de Deus, a maioria dos adultos, não ama as coisas espirituais. Estou certo ou errado? Leiam Romanos capítulo 8. Nós não amamos as coisas espirituais. E as pessoas podem vir à igreja, jovens e adultos, e se sentirem perdidos em casa, se sentirem perdidos na igreja. Eles ouvem a verdade presente, mas ainda dizem, eu não amo a verdade presente. Eles ouvem a verdade presente e dizem, eu não gosto das coisas espirituais. Existe alguém assim por aqui hoje em dia? Existe alguém assim online neste momento? Vejam o que está escrito aqui. A vida espiritual é o que Deus exige. No entanto, milhares estão clamando. Não sei o que está acontecendo. Não tenho força espiritual. Eu não gosto do Espírito de Deus. São vocês, meus amigos? É você daqui da região? Existe alguém online que compartilha desses sentimentos? Desses pensamentos? Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8 diz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus e não se sujeita à lei de Deus, nem pode se sujeitar. Então, como faço para que jovens e adultos amem as coisas espirituais, amem o Espírito de Deus, amem a verdade presente, amem as reformas, reformas de saúde, reforma no vestuário, reforma da música, reforma do culto, reforma da educação, reforma do lazer, reforma da arte? Como faço, pela graça de Deus, para que meus jovens e adultos amem as coisas espirituais? Comecem a jornada de 9 meses. Permaneça consistente nessa jornada e Deus operará o milagre. Vejam o versículo 18. Romanos capítulo 7 diz, o que sei ser certo, isso não faço. As coisas que sei que são erradas, essas eu faço. Versículo 18. Eu sei que em mim não habita bem algum, pois o querer está em mim. Quero fazer o que é certo. É você também? Quero fazer o que é certo, e é por isso que você veio para o Save to Serve. É por isso que você está online hoje. Mas como praticar o bem? Eu não sei. Ouvi de alguns jovens, ouvi de adultos. Quero fazer o que é certo, mas como? Eu não consigo. E é por isso que hoje vamos começar a jornada de 9 meses. Começar o que, meus amigos? Assistam a isto. Vamos começar, não me silenciem, vamos começar a jornada de 9 meses. E hoje será o primeiro dia. Jornada de 9 meses. E o que vou fazer? Vou simplificar ao máximo. É uma jornada de 9 meses. Mas vamos fazer uma semana de cada vez. Se estiver claro, diga amém. Amém. E aqui está o que vamos fazer.
Pegue um instrumento de escrita. Nos próximos 7 dias, faremos apenas uma coisa. E no próximo sábado, voltaremos e testemunharemos como essa única coisa começou a mudar nossas vidas, levando-nos a amar as coisas espirituais e as coisas que antes amávamos, mas que eram pecaminosas, passamos a odiar. E as coisas que antes odiávamos, mas que eram verdadeiras, agora passamos a amar. Se isso estiver claro, digam amém. Aqui está a única coisa que faremos. Vamos nos concentrar no céu todos os dias. Faremos o quê? Anotem isso. Vou explicar melhor em breve. Nos concentraremos no céu todos os dias, pelos próximos 9 meses. Mas vamos dividir isso em semanas. E darei alguns passos práticos. É aqui que vamos chegar, amados. Quando você fixa sua mente em um lugar, você diz ao seu cérebro: é para lá que eu preciso ir. E o que acontece subconscientemente? O cérebro começa a deixar de lado tudo aquilo que vai te impedir de chegar ao seu destino. É assim que o cérebro funciona. Se você nunca concentrar sua mente no céu, você nunca chegará lá. Estamos juntos? É para lá que vamos nos concentrar nos próximos 9 meses. Permitam-me explicar isso com mais clareza. Abram o livro Desejado de Todas as Nações, na página 83. Antes de dar detalhes, deixem-me mostrar que a inspiração diz que é isso que devemos fazer. No livro Desejado de Todas as Nações, a página 83 diz que devemos imaginar as cenas finais do ministério terreno de Cristo. Devemos compreender com a mente as cenas finais do ministério terreno de Cristo. O que vem à sua mente quando eu digo cenas finais? Que lugar? Mostre-lhes as cenas finais. Que lugares? Getsemane. Onde mais? O pretório. Onde mais? A cruz, etc. Diz que seria bom dedicarmos 1 hora de reflexão. Com que frequência? Diariamente. Em contemplação da vida de Cristo. Devemos analisar ponto por ponto e deixar a imaginação compreender cada cena, especialmente as finais. Estamos juntos agora? Então, quando li que tenho feito isso, e disse: Senhor, quero crescer mais alto. E o Senhor me mostrou o próximo lugar, a próxima cena em que devo me concentrar diariamente. Eis o problema: se você ainda não começou a fazer isso, não está pronto para o segundo passo. É assim que Deus age. Há quantos anos eu prego? O Desejado de Todas as Nações. E na página 83, quantos de vocês fazem isso em sua devoção pessoal? Não se sintam condenados. Estou simplesmente mostrando que se vocês não estiverem andando com a luz, o lugar onde antes havia luz não se tornará escuridão. Por quê? Porque a luz seguiu em frente e vocês estão estagnados, estão presos. Então, agora devemos deixar a imaginação alcançar o céu. Escutem o que essa declaração diz aqui, certo? Aqui está o que diz. Essa é a sua citação, certo? Mas esta aqui diz o seguinte: podemos ter uma visão do futuro. Ter o quê? Que texto vem à sua mente? Que moças, rapazes e idosos devem ter visões e sonhos. Que texto vem à sua mente? É o que estou ensinando de forma bíblica correta? O que estou ensinando está de acordo com o espírito de profecia? Escutem o que está escrito aqui. Precisamos ter uma visão do futuro, da bem-aventurança do céu. Escutem, na Bíblia são reveladas visões da glória futura.
cenas retratadas pela mão de Deus. E essas cenas são preciosas para a Igreja de Deus. Leiam as palavras em azul agora. Pela fé, podemos estar no limiar da cidade eterna. E aqui está a graciosa acolhida dada àqueles que, nesta vida, cooperaram com Cristo, considerando uma honra sofrer por sua causa. Pausa. Não estou indo muito rápido. Vocês precisam entender isso. O que devemos fazer agora? Vamos lá. Não, amigos. Vocês estão tipo, vamos lá, falem comigo. Precisamos imaginar com os olhos da fé, ter uma visão da eternidade. Nos ver onde? No limiar da cidade eterna. Vocês já se imaginaram lá? Escutem, uma coisa é imaginar o céu, outra coisa é se imaginar lá. E uma vez que você coloque sua mente lá, o corpo chegará lá. Os 9 meses, a jornada de 9 meses. Imaginem-se parado no limiar, na porta, no portão, nos portões de pérola. Imaginem pérolas. Pintem a imagem em sua mente. As pérolas, o ouro. O que mais está escrito aqui? Está escrito, escutem, a voz acolhedora de Deus. Isso significa imaginar-se ouvindo Deus falar. Escutem as palavras. André, seja bem-vindo. Hillary, seja bem-vinda. Cristãos de fé, entrem, sejam bem-vindos. A alegria do seu Senhor. Você foi fiel. Escutem as palavras de Deus dizendo, André, você foi fiel. Entre. Imaginem, coloquem-se lá. E quando você fizer isso, todos os dias, não será você se forçando a ser cristão. Sim, existem 2 opções. Você pode se forçar a fazer o que é certo, ou deixar que a justiça o atraia. Qual você prefere? E muitos jovens despertem. Muitos jovens e adultos estão se forçando a fazer o que é certo. E embora se você se forçar, sim, cruze os braços, você pode se forçar. Você pode ter sucesso nos primeiros dias, mas a força não é sustentável. E é por isso que muitos cristãos professos sofrem esgotamento, acabam se afastando da fé e regredindo, porque percebem que se forçar a fazer o que é certo não é sustentável. É o amor que te mantém constante. Então, uma vez que você se imagina com o objetivo final, é a alegria da glória que te atrai. E coloque essa imagem em sua mente todas as manhãs. Se eu nunca tivesse tentado, se nunca tivesse me feito bem, eu não poderia ensinar, eu não poderia pregar, eu não poderia implorar que você implementasse isso em sua vida. Atos dos Apóstolos. Vá para Atos capítulo 2. Vejam o versículo 17. Atos 2. Qual capítulo, meus amigos? Qual seria o melhor horário do dia para colocar essa imagem em sua mente? Por que pela manhã? O que vocês aprenderam no último sábado? Por que de manhã? Todas as manhãs, a primeira coisa que você faz é se imaginar no céu.
E o que acontece é que, automaticamente, pela graça de Deus, você começa a tomar decisões daquele momento até o final do dia para estar no céu. Isso significa que se você morrer naquele dia, sua mente estará no lugar onde você estava. Se você morresse naquele dia, e quando ressuscitará na ressurreição dos justos, Deus o levará ao lugar em que sua mente estava antes de morrer. Mas e se a primeira coisa em que você pensasse ao acordar fosse o jogo, a balada, o entretenimento do mundo, e você morresse naquele mesmo dia? Que videogame vou jogar hoje? Que filme vou assistir na Netflix, no YouTube e TikTok? Que jogo vou assistir? Não é de admirar que você não goste de coisas espirituais, porque a semente não está em sua mente. Comece a jornada de 9 meses. Se eu nunca tivesse experimentado isso, não poderia ensinar e pregar. Não poderia. Amados, quando acordei esta manhã, seja lá a que horas eu tenha ido dormir, quando acordei esta manhã, comecei a visualizar este sermão aqui. Imaginei as roupas que usaria ao vivo, com muita clareza. Imaginei-me no púlpito, as próprias palavras que vou enunciar, pronunciar, articular e enfatizar com impacto e urgência. Sim, de forma convincente e de forma persuasiva. Imaginei isso antes de acontecer. Vi seus rostos. Alguns de vocês são visitantes. Não os vi. Vi seus rostos. Até mesmo aquele sorriso dizendo amém. Eu imaginei isso, certo? Quando eu chegasse a esse ponto, eles diriam amém. Eu vi tudo. Eu vi você prestes a cantar depois. Vi tudo isso. E quando o sermão terminou, eu já te ouvi dizendo, pastor, isso foi para mim. Eu vi tudo. O que aconteceu agora? Fiquei deitado na cama dessa maneira por cerca de 30 minutos. 30 minutos. Você sabe o que aconteceu em seguida? Eu estava tão ansioso para me levantar e deixar meu cérebro vivenciar aquilo em cores vivas. Aquilo que eu tinha em mente, eu estava ansioso para vir e vivenciar. Essa é a experiência que você precisa ter pelos próximos... Quanto tempo? Por quanto tempo? Os próximos 9 meses. Mas como? Os próximos 7 dias. E quando voltarmos no sábado, vocês testemunharão como essa experiência aconteceu a mudar sua vida para melhor. Então, o que eu quero fazer agora é apresentar a vocês algumas passagens bíblicas sobre o céu. Oh, sim, eu quero que todos vocês levem essas escrituras para o seu lugar secreto, o seu laboratório, o seu recanto especial, o seu quarto de oração. E amigos, vou lhes pedir uma coisa. Antes de ir para a cama, na noite anterior, deem uma olhada na lista de testes que vou lhes dar agora e escolham sobre o qual vocês vão refletir pela manhã. Assim que seus olhos se abrirem, você dirá, obrigado, Jesus, pela vida. Não preciso ficar procurando em qual cena do paraíso vou me colocar. Ela já está na fila. Está tudo lá e pronto para usar. Pessoal, quero levar vocês a algum lugar aqui. Anotem essas passagens das Escrituras. Estão prontos, meus amigos? Vocês estão prontos? Vamos lá, anotem Apocalipse 21, versículo 1 a versículo 7. Amados, se eu simplesmente lhes desse uma teoria, vocês estariam em desvantagem. Mas como estou passando por isso, os textos que consultei são os que estou compartilhando com vocês.
Qual é a primeira passagem bíblica? Eu marco minha Bíblia bem aqui. Anotem os versículos 9 a 27 do mesmo capítulo. Capítulo 21, versículo 9 até o versículo 27. E quando você ler essas escrituras, não apenas as leia, imaginem-se nessa situação. E mesmo que o versículo não diga nada, imaginem-se lá, vendo aquilo. Se houver palavras sendo ditas, escutem as palavras, imaginem-se ali, como se estivesse no Getsemane, no Calvário, como a inspiração diz. Meus amigos, anotem Apocalipse 22, verso 1 a 7. Amados, você sabe que eu amo água. Quer dizer, eu poderia tomar banho 5 vezes por dia. Adoro relaxar na água. Hillary, se eu pudesse, eu tomaria banho todos os dias. Simplesmente relaxe no banho de Epsom, então eu fico de molho na banheira. Dona, apague essa... Amado, eu me coloquei ali, e aquilo falou sobre o rio da vida. Você sabia que eu realmente me vi em uma visão e ouvi o som das águas? Misericórdia, e isso me deu um desejo de ver literalmente. Se você não se colocar lá, você não vai chegar lá. Quarta passagem bíblica. Apocalipse 22, versículo 14 e versículo 17. Versículo 14, e qual versículo? Versículo 17. E a razão pela qual eu amo o versículo 17 é que diz que o Espírito e a noiva dizem, venham. Pare aí. Quem é a noiva nessa passagem bíblica? Não, a noiva mencionada nessa passagem bíblica é a Nova Jerusalém. Imaginem a Nova Jerusalém dizendo, venham. 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 Concentrem-se nisso. E seu corpo chegará lá, pela graça de Deus. Quinta passagem das Escrituras. João 14, versículos de 1 a 3. Se alguma vez conhecemos a verdade, é porque a praticamos. Se você estiver perdido, não me culpe. Se você estiver perdido, não me culpe. Eu te dei. Em que número estamos agora? Compare os dois. Capítulo 15 de Apocalipse, versículos 2 e versículos 3. O capítulo 15 de Apocalipse, versículo 2 e verso 3, comparado com o capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1 a 3. São os 144 mil. Amados, e diz que eles tinham harpas. Um dia imaginei-me tocando harpa. Espere, eu estava sorrindo. Você sabe por que eu não consigo cantar? Agora eu consigo. Ei, imaginem-se tocando harpa. Imaginem-se nessa situação. Isso vai te deixar com saudades do paraíso. Uma canção diz, estou com saudades de um lugar onde nunca estive antes. Essa é a experiência que queremos, sentir saudade de um lugar onde nunca estivemos antes. Como é que se sente saudade de um lugar onde nunca se esteve? Você precisa visualizar o lugar. E essa experiência fará você odiar a terra. Você vai dizer, mal posso esperar para ir para o céu. E agora você não precisa de sermões para te atrair e te impulsionar. Vamos, não. Está te atraindo para si mesmo. Vamos lá, André. A noiva está nos ligando. Não se trata de força, é amor. E os sermões podem forçar as pessoas a serem santas. Isso não é sustentável. Você quer uma mensagem que atraia os jovens. Experimente e vejam, eles mal podem esperar. Você já sentiu aquele cheiro delicioso de comida sendo preparada?
e só pelo aroma pensou: posso esperar? É assim que o paraíso deve ser para nós. E essa é uma das razões pelas quais muitos jovens e adultos não acreditam que seja real. Porque nunca se colocaram nessa situação com os olhos da fé. Se vocês tentarem enxergar, verão que este lugar é real. Próxima passagem bíblica, Apocalipse 7, versos 13 a 17. Você já esteve em um lugar onde não há sol nem lua, mas mesmo assim há luz? Imaginem só isso. Sem sol, sem lua, sem estrelas, mas há luz. Não há sede ali. Sim, estou na minha cama dizendo: Senhor, não tenho sede, não tenho sede. Eu quero estar lá. Próxima passagem bíblica, capítulo 5 de Apocalipse, verso 1 a 14. O céu, todos esses textos descrevem o céu. Imaginem-se lá, em sua mente. Próxima passagem bíblica, capítulo 4 de Apocalipse. Verso 1 ao verso 11. Amados, escutem o que está escrito aqui. Observem com atenção e diz: você sabia que o cérebro é um órgão tão poderoso? Se você visualizar algo vividamente com o cérebro, o corpo experimentará aquilo como se você estivesse realmente vivendo. Portanto, se você visualizar o paraíso profundamente, isso fará com que você se sinta como se estivesse lá. Observem isso. Observem esta visualização do cérebro, o ensaio mental. Ativa os mesmos circuitos neurais, córtex, motor e regiões cerebrais que a execução de ações literais. Na prática, você está treinando o cérebro sem movimento físico. Desça correndo. Quando você imagina uma tarefa vividamente, seu cérebro age como se você estivesse realmente a realizando. Se você concentrar sua mente nisso, terá a sensação de estar no paraíso e mal poderá esperar para chegar lá. Você já começou o dia no passado e por ter que ir a um evento especial, não vou entrar em detalhes sobre qual agora, você ansiava por estar lá? Era um lugar empolgante e assim que o dia começava, era isso que você esperava? E você começou a organizar seu dia para garantir que estivesse presente. Você começou a deixar as coisas de lado para não se atrasar e para estar presente. E se você fizesse isso em sua vida espiritual, você não precisa de sermões que o forcem a abandonar o pecado, porque agora você anseia por estar lá. Agora, pela graça de Deus, você organiza sua vida para não permitir que nada, nem ninguém, o impeça de estar no céu. Esta é a jornada de 9 meses. Início nos primeiros 7 dias. Voltaremos e daremos nosso testemunho no próximo sábado. Isso se estende por 9 meses, enquanto nos preparamos para 2027. Assim podemos crescer, como João Batista cresceu antes do ano 27. Lucas 12, versículo 34, a Bíblia diz: pois onde estiver o seu tesouro, complete-o, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, onde está o seu tesouro?
Pois onde está o seu tesouro? Isso é certeiro. Um prego em um lugar certo. Onde estiver o seu tesouro, aí estarão também os seus pensamentos, o seu coração e a sua mente. Isso é Bíblia, meus amigos. Aliás, vejam essa declaração aqui. E diz, quanto mais pensarmos no céu, mais felicidade teremos. Quanto mais pensarmos no céu, ao concentrar sua mente nisso, você terá ainda mais felicidade. Esta é a sua jornada de 9 meses. Tem uma mensagem que eu não te enviei. E tem um texto, minha irmã, que é uma passagem bíblica extra. Você já se imaginou tendo um lugar privilegiado na criação? Apenas imagine-se lendo o capítulo 1 de Gênesis e se colocando naquela cena, ouvindo Cristo dizer: haja luz. Você pensa, para os fiéis, veremos a criação. Ó sim, repetido. Amém, e teremos um lugar na primeira fila, porque Deus destruirá esta velha terra e criará uma nova. E quando Ele fizer o novo, nós o veremos. Então, quando devemos começar a visualizá-lo, onde está o seu tesouro? Venham, amigos, lá estará o vosso coração. Onde está sua mente? Onde estão seus pensamentos? A jornada de 9 meses. Voltem e leiam Atos capítulo 2, verso 17. Eu derramarei meu espírito sobre seus filhos, suas filhas. Os jovens terão visões e todos os homens terão sonhos. Não apenas visões e sonhos sobre profecias, mas também visões do céu. Amém. E quanto a mente estiver nesse estado, meus amigos, o corpo chegará lá pela graça de Deus. Imaginem só o primeiro sábado. Misericórdia. Concentrem-se nisso. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Êxodo 20, versículo 8, até o versículo 11. Porque o Éden será restaurado. Deus vai criar uma nova terra. Eu quero estar lá. E vocês, meus amigos, e vejam isso agora, o que nos diz sobre seus pensamentos? Seus pensamentos levam a ações. Vamos lá, vocês conseguem ver, amigos? Os pensamentos levam às ações. Ações geram hábitos. Os hábitos moldam o caráter. E o caráter leva ao quê? Ao céu. Ou inferno. Volte aqui, pregador, volte aqui. O que significa isso, meus amigos? Que seus pensamentos estiverem no tesouro. Se seus pensamentos estiverem no céu, então suas ações diárias estarão em harmonia com a sua jornada para o céu. Isso é muito potente. Essa é a experiência espiritual. E se você faz isso repetidamente, por quê? Porque ações repetidas levam ao quê? Hábitos. Uma jornada de 9 meses, dividida em 7 dias. Uma semana de cada vez. Ações repetidas tornam-se um hábito. Sim, e os hábitos levam ao quê? Ao caráter. E meus amigos, para onde seus caráteres os levarão agora? Para o céu, irmãos e irmãs. Quando devemos fazer isso? Vamos, que horas do dia? Porque logo de manhã, na tela, é de manhã cedo. É quando o cérebro está mais impressionável, mais suscetível. Você pode cantar pensamentos profundos em sua mente. Você jamais se esquecerá disso pela manhã. É de manhã. Dizem que você pode abandonar velhos hábitos e formar novos. Logo ao acordar, nos primeiros 20 minutos, nos primeiros 30 minutos, e depois de iniciar o processo, você pode estender esse período. Essa é a experiência que devemos ter nessa jornada de 9 meses. Assim
como João Batista, que estava prestes a começar no ano de 27. Precisamos crescer em 2027. E eu quero uma igreja não com anões espirituais, mas uma igreja com filhos espirituais de Deus. Amém? E não vamos chegar lá apenas com teoria. E não vamos chegar lá se as pessoas nos forçarem, nos pressionarem, isso não vai funcionar. Isso não é sustentável. Queremos o amor de Cristo. Queremos que a noiva nos conquiste. E a nossa parte é contemplar o céu diariamente. Você vai iniciar a jornada? Amém. Não? Você vai começar a jornada? Amém. Você topa embarcar comigo nessa jornada de 9 meses? Você colocará esses princípios em prática e voltará no próximo sábado para dar seu testemunho? Você aceitará pela graça de Deus? Agora, se você fizer isso, louvado seja Deus. Se você não fizer isso, não me culpe quando estiver perdido. Observem com atenção enquanto eu termino. Vocês já se perguntaram por que a irmã White chamou isso de sua primeira visão? Qual foi a primeira visão da irmã White? Quantos anos ela tinha? Quando teve sua primeira visão, ela tinha 17 anos. E sobre o que era sua primeira visão? Sobre o céu. Vocês sabem porque ela disse: estou com saudades de casa. Não quero voltar para esta terra. Mantenha-me aqui, Senhor, mantenha-me aqui. Será que essa foi uma das principais razões pelas quais a irmã White permaneceu fiel? Porque o alfa da experiência dela, o que significa alfa? O ponto alto de sua experiência. Sim, a primeira visão. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Sua primeira visão foi a do céu. E o que ela viu, e o que sentiu em seu próprio ser, ela disse: eu não quero voltar, não me deixe voltar. Não me deixe voltar, ela disse, estou com saudades de casa. Não vou ler isso, façam uma captura de tela, pessoal. Página 16, parágrafo 2, dos primeiros escritos. Página 17, parágrafo 1. Todas essas escrituras que eu lhes dei anteriormente estão naquela cena, naquela primeira visão. E o que Deus derramará sobre os jovens e os jovens? Visão. Vocês conseguem ver? Visão. Isso é poderoso. Faça uma captura de tela disso, tudo bem? Aí está, amigos. Ela disse que viu os pequeninos com asas. Eu não fiz esse. Você verá amanhã de manhã, se eu não comparecer ao festival gastronômico. Sabe por quê? Ainda estou extasiado com a visão. Estou curtindo muito. Estou no paraíso. Então, quando você me ligou e disse, pastor, onde o Senhor estava? Eu estava em lugares celestiais. Celestial. Ah, sim, meus amigos. Oh, sim. Amém. Quero me imaginar com asas. Concentrem-se nisso. Vocês sabem qual eu já experimentei? Experimentei a árvore da vida, que dava 12 tipos de frutos. Algo deu errado na visão. Porque a árvore que eu vi só dava mangas. Muito bem. Amigos, escutem. E foi aqui que ela encerrou a conversa. Ela diz, observem com atenção. Ela disse, depois que eu saí da visão, tudo parecia diferente. Uma atmosfera sombria pairava sobre tudo o que eu contemplava. Oh, como este mundo me parecia sombrio. Eu chorei quando me vi aqui e senti o quê? Saudade de casa. Eu tinha visto um mundo melhor. E isso estragou a terra para mim. É isso. É isso. Como podemos fazer com que jovens e adultos odeiem o pecado e este mundo? Dê a eles algo melhor. Dê a eles algo melhor. Já vi lugares melhores. Isso estragou o amor. E você poderia pregar até levar um sopro na cara. Conquiste a vitória em vez de deixar o mundo em paz. A menos que tenham essa experiência, eles nunca alcançarão a vitória. Se estiver claro, digam amém. Eu tinha visto um mundo melhor, e isso estragou tudo para mim. Meus amados, vou interrompê-los aqui mesmo. Esta é uma jornada de 9 meses.